Oi, pessoal, tudo bem? Aqui, professor Windes Ferreira, PhD no canal Science. E eu estou aqui de volta falando sobre entrevista e também falando sobre a não aprovação. Porque muitos de vocês, seguidores e seguidoras do canal, têm enviado para mim mensagens contando histórias que vocês vivenciaram aí nos seus processos de seleção, nos inúmeros programas de pós-graduação esparramados pelo Brasil. Então, veja, o tema de hoje é a reação que as mulheres têm e que os homens têm com relação a uma eventual não aprovação no processo de seleção. Quando eu estava fazendo o mestrado na Unicamp, há muitos anos atrás, na década de 80, eu tive uma professora que já introduziu naquela época o tema de gênero, que não era comum, ela era americana, e tinha uma disciplina da qual eu participei inicialmente como aluna especial. E naquela disciplina eu tive contato com uma pesquisa de uma mexicana, que eu não me lembro o nome da mexicana, não me lembro o título, mas que era uma pesquisa que falava exatamente sobre as respostas femininas à situação, às várias situações, né? Claro que as situações principalmente de adversidade. E eu fiquei muito marcada por aquilo, porque me fez refletir sobre aquilo, sobre aquela resposta. Bem, o que essa pesquisa dizia? Ela dizia o seguinte, que mulheres que passam por processos de seleção, por exemplo, para um emprego, ou para uma vaga em algum concurso, ou para o processo de seleção na pós-graduação. Quando elas não são aprovadas, elas atribuem o fracasso, então veja, há um sentimento de ter fracassado a si próprias. Então, elas dizem, eu não estudei o suficiente, eu não estava bem emocionalmente, eu acho que eu não me preparei para essa prova, eu tive dificuldade de ficar muito tempo fazendo as etapas, enfim. O meu projeto não estava bom, eu não respondi bem as perguntas que a banca fez e por aí vai. Os homens, por outro lado, pasmem, quando passam pelo mesmo processo e também são eventualmente reprovados, o que eles dizem? A prova não estava boa, a banca fez perguntas que não fazia sentido, eu acho que o programa de pós-graduação estruturou o processo de uma maneira inadequada, eu me preparei o suficiente, mas por alguma razão a coisa não funcionou, mas o problema nunca é dele. Então veja só como isso é sério. As mulheres tendem a absorver a culpa e a responsabilidade pela não aprovação, que ela sente como sendo um fracasso pessoal, enquanto os homens colocam todas as razões da não aprovação fora dele, no contexto, no ambiente, no processo. E, portanto, ele não assume a responsabilidade do fracasso. Bom, essas duas formas de sentir, né, emocionalmente falando, e de interpretar o processo acabam gerando duas respostas totalmente diferentes. No caso da mulher, ela perde a força, ela não consegue ser resiliente, ou seja, aprender com o processo para se preparar melhor para a próxima etapa, e ela fica extremamente desmotivada, porque se sente incompetente. O homem, por outro lado, ele diz, bom, eu aprendi com o processo, da próxima vez eu tiro de letra. Ele é resiliente, ele aumenta a sua autoconfiança e continua a vida, sem ficar totalmente desorganizado. Então, eu resolvi compartilhar isso com vocês, rapazes e moças, seguidores e seguidoras aqui do canal, exatamente para vocês refletirem sobre o modo como vocês estão respondendo a essa experiência da não aprovação.
Para finalizar, claro, eu tenho que lembrar que qualquer processo de seleção para pós-graduação estrito sensu, ou seja, mestrado e doutorado no Brasil, ele é um processo com uma concorrência muito, muito grande, porque hoje muitas pessoas procuram os programas de pós-graduação, diferentemente da época em que eu fiz, que eram poucas pessoas. Mas, ainda assim, você tem que lembrar que o processo de seleção, exatamente porque são muitos concorrentes, é altamente competitivo. Então, no próximo vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre esse processo de seleção e o que acontece na hora que você chega lá na fase da entrevista, que geralmente é a última etapa do processo, ok? Bom, espero que tenha gostado, que tenha ajudado. Não esqueça de se inscrever no canal, clicar, curtir, para ajudar o canal a crescer. Namastê, um beijo no coração e até o próximo vídeo.